Meus irmãos, estamos diante de um cântico do salmista, quando falando das bem-aventuranças, e ele resume no versículo 6, dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos. Ainda que Deus tenha conhecimento de todos os caminhos, seja do justo ou do ímpio, mas aqui é uma ressalva, esse conhecer o caminho do justo, aqui significa ele atenta, ele se volta, ele tem prazer no caminho do justo. Nós sabemos que caminho, ele tem o seu significado de ações, de algo que alguém determina realizar, certos hábitos que alguém opta por ter e executá-los, são caminhos. E esses caminhos, eles são projetados dentro do próprio homem. Sempre que se executa alguma ação, primeiro alguém meditou, maquinou como fazer. O justo, por observar a palavra de Deus, viver na palavra, as suas ações, o caminho dele é observado por Deus. As ações do justo atraem o olhar de Deus para ele, porque Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E ai do ser humano se Deus atentasse com seus olhos santos para as suas iniquidades, nenhum de nós sobrevivia. Mas ele, com a sua misericórdia, ele espera que o homem reconheça os seus pecados, reconheça a sua necessidade de salvação e venha. E quando vem e é justificado, aí os seus caminhos são observados. Aí os olhos de Deus atentam para aquilo que lhe dá prazer. É o caso de Jó. Entre todos os moradores de Uz, Deus encontrou um homem. Só de um homem ele fala no diálogo com o adversário das nossas almas. Deus pergunta: observaste meu servo Jó? Glória a Deus. Será que só existia Jó? Só de servos Jó tinha suas centenas, pelos muitos bens que ele possuía, por ser o homem mais rico do Oriente. Mas entre todos os moradores, e se existia, que creio que sim, alguém que seguisse, obedecesse a Deus, mas entre esses também Jó tira nota 10, porque Deus diz: não há na terra ninguém como ele. Aí eu digo, era o crente nota 10 da época, que Deus podia dizer, era o crente exemplar, que os demais podiam observar e seguir os seus passos. Porque Deus conhece o caminho do justo. E se
aprazera, ele tem prazer, ele se compraz no caminho do justo, porque o justo aqui na terra é o seu representante. E no versículo 1, é onde está a condição para que o Senhor observe os nossos caminhos. É no 1º versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho dos ímpios. Esse conselho, sempre nós o temos como que venha de fora, de outras pessoas. Mas para que vençamos o conselho que vem de fora, é necessário que vençamos o do nosso interior. Porque quando você diz não a si mesmo, as coisas que desagradem a Deus, o que vier de fora, você também terá resistência e até muito mais para dizer não. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não imitam os ímpios. O primeiro passo para se chegar à conclusão do versículo 6. O Senhor atenta para o caminho dos justos. Não se detém. Ele não anda segundo o conselho e nem se detém. Glória a Deus. A nossa caminhada, o nosso descanso, a nossa parada não é aqui. Estamos apenas passando por aqui. O nosso alvo é os céus. Não se detém no caminho dos pecadores. Não houve conselho ímpio, nem o seu próprio, quando o conselho não condiz com a palavra. Não se detém, porque o que existe de coisas que existe para nos atrair. E atrair a muitos que nesse momento estão atraídos por tais coisas. Ficam detidos. Param. É o segundo ponto. Não se detém. Mas aquele que anda segundo a palavra, diz: não tenho tempo para me deter. Eu tenho que ir mais adiante. E quando muito se detém, vem o terceiro ponto: se assenta. Quando senta, o quadro está piorando, porque agradou, parou, teve tempo ou deu tempo ao que agrada os seus prazeres fúteis, e daí senta, demonstrando satisfação com o que lhe atraiu. Mas aquele que medita na palavra, ele não participa, ele não senta-se com
escarnecedores, com aqueles que zombam. E somos tentados muitas vezes, irmão, até a criticar os nossos. Mas não concorde com ninguém que critique ou zombe daqueles que estão no mesmo caminho. Pedro, infelizmente, um dia ele sentou na roda dos escarnecedores, daqueles que escarneceram de Cristo, que zombaram de Cristo, que é sinônimo de escarnecer, é zombar. Mas um pequeno vacilo, e a Bíblia deixa registrado para que tenhamos cuidado. A Bíblia não oculta a falha de nenhum dos seus santos, para que nós, os santos de hoje, se houver alguma falha, há remédio, há perdão. É só você reconhecer. Glórias a Deus. E o resultado é que, enquanto os ímpios se aqueciam lá em uma fogueira, na madrugada fria, enquanto Cristo estava ali no Sinédrio, sendo julgado, Pedro estava sentado entre eles. Mas damos glórias a Deus, porque o Espírito de Deus está falando conosco, para que estejamos meditando na lei e jamais venhamos nos deter e mesmo sentar em tais rodas. Estamos reunidos, compartilhando, não, nós somos diferentes. E no versículo 2, antes, ou pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita. Eis o porquê Deus atenta para o caminho do justo, por causa da sua meditação. O repetir dentro de si as coisas que ouviram da parte de Deus. Isso é meditar. E esta meditação do que você ouve hoje, ouve amanhã no culto Segunda com Deus, ouve na escola dominical, o que você lê e começa a meditar, são estas palavras, são essas meditações que te dá respaldo, te dá vigor, força para passar semanas e semanas, meses, anos na lei e no caminho o qual Deus observa, caminho o qual Deus atenta, caminho o qual Deus tem prazer e se alegra, assim como se alegrou com o caminho de Jó, ao ponto de permitir a prova, cujo instrumento da prova era o aniversário das nossas almas. O mais potente, quando se diz de adversidade, sim ou não? Aleluia! Mas Jó estava tão preparado pela meditação da palavra e sendo o exemplo daquele lugar, que Deus disse, pode ir. Quando Deus o elogia, o adversário arruma os meios, achando que Jó não seria justo, não permaneceria fiel, se Deus lhe tirasse os bens. Mas Deus que atenta para os nossos caminhos, Deus que conhece o profundo da nossa alma, como conhecia Jó e disse, vai. Ele foi e tirou tudo. E até seus filhos
Mas quando volta, Deus está feliz, não pelo que Jó perdeu. Deus está satisfeito não pelas perdas dos filhos de Jó, mas Deus estava contente, prazeroso, porque Jó continuou fiel, segundo o que Deus disse ao adversário. E Deus nos olha, nos procura, atenta para cada detalhe de nossa vida. Saiba disto, meu irmão, minha irmã, nós que estamos ministrando, o pastor que está na responsabilidade é humano, não tem condições de ver tudo, mas o pastor dos pastores, ele está com você, lá no trabalho, lá em casa, lá onde você está, ele está contigo e conta com o seu testemunho, conta com o seu caminho, o qual ele atente para ele e dê testemunho de você. Até quando alguém que não conhece a Deus te ver, fala bem de você? Quem sabe você nem falou de Jesus para ele, mas a sua vida já é uma fala, e é isso que Deus espera de cada um de nós, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, e você aí em sua casa. Os olhos de Deus estão sobre você, te dando oportunidade. Aproveita esta oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.